E aí, pessoal, tudo certo? Olha, se ao abrir um livro de RPG e dar de cara com aquela lista gigante de deuses, já bateu a dúvida de e agora? Pode relaxar. Esse guia aqui foi feito exatamente para ajudar a gente a navegar nesse universo. A ideia é simplificar essa escolha e, quem sabe, transformar ela numa das partes mais legais da criação de um personagem. É aquele momento, sabe? A gente tá ali, animadão, criando um personagem do zero, uma lenda em potencial. Mas aí vem a pergunta: qual deus essa figura vai seguir? Pode parecer só um detalhe, né? Mas não é. Essa decisão pode ser o que define o rumo de toda a história que vai ser contada. Então, para guiar a gente nessa jornada, o caminho é bem simples. Primeiro, a gente vai entender por que, afinal, os deuses importam tanto no jogo. Depois, vamos conhecer os chefões cósmicos, as maiores forças de Faerun. Aí, damos uma olhada nos deuses de cada raça e, para fechar, um passo a passo bem prático para ajudar a fazer a escolha certa. Vamos começar pelo básico. Em mundos de fantasia, deuses não são só mitologia, não são historinha para boi dormir. Eles são forças ativas reais. A escolha de um patrono divino pode literalmente significar a diferença entre um milagre na hora H e, bom, atrair a fúzia de gente bem poderosa. É uma escolha que tem peso e muito dentro do jogo. Esses deuses todos, eles não estão por aí sozinhos, não. Eles se organizam no que a gente chama de panteão. Imagina só, é como se fosse uma grande família divina, ou melhor ainda, um time cósmico. Cada time tem suas próprias metas, suas rivalidades, suas tretas. Entender essa dinâmica de times já é um belo atalho para simplificar nossa escolha. Beleza, então para entender melhor esses times cósmicos, vamos dar uma olhada em alguns dos jogadores mais importantes de Faerun. E tem um truque bom aqui. Muitas vezes, o jeito mais fácil de entender um deus é olhar para quem é o seu oposto, o seu rival. E vamos começar com o clássico dos clássicos, né? Luz contra trevas. De um lado, a gente tem Lathander, o Senhor do Amanhecer. Ele é o deus da esperança, dos novos começos. Já do outro lado, na escuridão, tá Shar, a Senhora da Perda. Ela comanda os segredos, o esquecimento. Fica fácil imaginar, né? Um paladino cheio de esperança vai com Lathander, enquanto um espião que vive nas sombras... Bom, esse aí provavelmente tem um altar para Shar. E a sorte? Pois é, até a sorte tem seus patronos divinos. Sabe aquela reza antes de abrir um baú? É para Timora, a Senhora da Sorte. Ela é a queridinha dos aventureiros. Mas e quando tudo dá errado? Aí é a mão de Bezaba, a personificação do puro azar. Ela é o tipo de divindade que um vilão adora para espalhar o caos por aí. Até a guerra tem seus lados diferentes. Pensa só. Tempos, o senhor das batalhas. Para ele, o que importa é a luta, a honra no combate, não importa de que lado se está. É o deus perfeito para um bárbaro que vive pela glória da batalha. Agora olha o Tyr, o deus justo. Para ele, a força só tem valor se for usada para defender a lei, para proteger os inocentes. É a cara de um paladino com um código de honra rígido, né? E para quem usa magia, a fonte desse poder faz toda a diferença. Temos Maestra, que é a deusa da magia pura daquela energia que tem tudo. Um feiticeiro que vê a magia como algo selvagem, criativo, com certeza segue Maestra. Mas aí tem Ogma, o deus do conhecimento. Ele é o patrono daquele mago que passa a vida trancado numa biblioteca, estudando, decifrando tomos antigos. A magia para ele não é só força, é ciência. Tá, eu sei, a lista de deuses parece infinita e pode assustar um pouco, mas calma, tem um jeito bem mais fácil de filtrar isso tudo. A dica de ouro é: comece pela raça do personagem. Cada povo tem seus próprios deuses, sua própria cultura, e começar por aí já dá um norte incrível. Olha só os anões, por exemplo. O panteão deles é a cara da cultura anã. Eles veneram Moradin, o grande ferreiro de almas, que literalmente forjou a raça deles. Tem o Clangeddin, o deus da batalha, que grita no ouvido dos guerreiros na hora da confusão. E claro, Berronar, a protetora da família, do lar, ela é o coração da montanha, o pilar de tudo. Agora, vamos para os elfos. Seus deuses são o oposto, graciosos, mágicos, misteriosos, como eles. O criador de todos é Corellon Larethian, patrono da arte e da magia. Aí temos Serranine Arco Lunar, a deusa dos sonhos, das ilusões, bem naquele clima místico da cultura élfica. E, claro, para quem gosta de ação, Solonor, o grande arqueiro que guia a flecha certeira dos caçadores. E os Halflings, hein? Os deuses deles são a mistura perfeita de conforto de casa com um pezinho na aventura. De um lado você tem Yondala e Cirolalê, as grandes protetoras do lar, da comida boa, da comunidade. Mas, do outro lado, tem o Brandel Barres, o mestre da furtividade.
Ele é o responsável por aquele brilho travesso no olhar de um halfling, aquela vontade de aprontar uma e ver o que tem depois da próxima colina. Ok, a gente já viu um monte de deuses, já entendeu a dinâmica dos panteões. Agora vamos para a parte prática. Como, afinal de contas, a gente escolhe o deus certo para o nosso personagem? Vou quebrar isso num passo a passo bem simples de 3 etapas. No fundo, é só responder a 3 perguntas bem diretas sobre o personagem. Primeira, qual é a profissão dele? Ou seja, qual é a sua classe? Segunda, de onde ele vem? Qual é a sua raça, sua cultura? E a terceira, que talvez seja a mais importante de todas. Qual é a dele? No que ele acredita de verdade? A classe do personagem geralmente é o caminho mais fácil, né? Pensa bem, um guerreiro que vive para lutar. É claro que ele vai se sentir atraído por um deus da batalha como Tempus. Um paladino, que fez um juramento de lealdade e justiça, tem tudo a ver com um deus como Thorm. E o ladino que vive nas sombras? Bom, o patrono dele muito provavelmente vai ser Mask, o deus dos ladrões. A conexão é quase automática. E aqui fica um recado super importante. Essa escolha não é só para preencher um campo na ficha do personagem, não mesmo. Pensa nela como o primeiro gancho de história, sabe? É uma sementinha que, se for regada, pode virar uma árvore gigantesca no meio da sua aventura. Pensa comigo. Uma única escolha. E o personagem já ganha uma motivação. Já ganha uma rede de contatos, tanto aliados da mesma fé, quanto inimigos poderosos que odeiam o seu Deus. Isso não é só background, pessoal. Isso é puro combustível para a aventura. Então, a decisão tá aí. O personagem vai ser um farol de esperança, servindo a um Deus da luz? Ou vai ser um agente do caos, a serviço de uma divindade das trevas? Ou, quem sabe, vai ser alguém que ousa desafiar os próprios deuses? Seja qual for o caminho, uma coisa é certa: a lenda está só começando. E a pergunta que fica é: que história divina o seu personagem vai contar para o mundo?